a grandeza de Deus em vasos de barro. Vejam só onde Deus foi colocar a sua grandeza. Foi depositá-la em vasos de barro. Tremendo, né? Você já pensou que honra Deus depositou sua grandeza em vasos de barro? Sem dúvida alguma, isto aí é uma referência à origem do homem. O barro. O homem foi feito do barro, da terra. E nesse boneco, Deus sopra a sua grandeza. E o homem agora torna-se a semelhança de Deus. O homem torna-se a semelhança de Deus com o sopro e se enche de glória. E ele está ali no jardim do Éden. E Deus diz: isso aqui é seu. Você pode usufruir de tudo, menos daquela árvore ali. Ali você não toca. Mas tudo é seu. Maravilhoso. E maravilhoso que o homem tinha acesso a Deus. Estava tudo bem. Até que um dia a prova da obediência foi provada e o homem não passou no teste. Ele participou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve um produto. A partir dali o homem não conseguia mais ver Deus. E a árvore da vida foi escondida para que o homem não tivesse acesso. A partir dali, o homem tornou-se mortal. Trágico para o homem. Aquilo que ele comia sem precisar do suor e do seu trabalho, a partir de agora ele ia comer com o suor do seu trabalho. Ele ia ter que plantar e esperar o processo de frutificação para depois então comer.
E a partir dali, ele se tornou mortal, sujeito à morte. Ele se tornou um homem natural. Ele deixou de ser espiritual. Moral da história? O rapaz está pedindo a moral. Esse aí que é as coisas rapidinho, né? É a geração micro-ondas. Quero 45 segundos para esquentar meu café. Quero dar uma advertência para você. Com Deus não existe micro-ondas. Deus não quer passar 15 minutos com você, 5 minutos com você. Isso é geração micro-ondas. É uma outra moral da história. Ele gosta de moral, esse rapaz. E a outra moral da história é que Deus quer passar a vida toda com você. Para isto, Ele quer te dar a eternidade. Essa é a grande moral da história. Porque hoje, se você não conhece a Deus, você é mortal. E o cemitério está aí para testificar. Você é mortal. E os mortais não se levantarão, a não ser no dia do juízo, para receber a sua sentença e ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, o fogo eterno. E desaparecerão. E o último a morrer no fogo eterno, no fogo do Espírito Santo, será a morte. Quando é que a morte vai morrer? Quando Satanás, o maior pecador do universo, morrer. Porque ele vai desaparecer. Aquele que pecar morrerá. Todos nós pecamos. Estamos sujeitos a essa lei da morte eterna. Morte eterna, não que a morte nossa vai ser eterna. Morte eterna porque você vai desaparecer para sempre do cenário. Porque o fogo eterno vai queimar o pecador. E tudo então, depois que esse cenário de pecado passar, voltará a ser como antes. Como antes. Não haverá lembrança do pecado. Jesus, sabendo disso e sentindo isso no coração, como ele queria urgentemente pregar a todos em Jerusalém, ir a toda a cidade e dizer ao povo: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Esta era a pregação que estava na mente de Jesus Cristo. E nossos dias estão precisando desta mensagem. O reino de Deus é chegado. Porque estão pregando um outro evangelho. Nossos dias estão pregando outro evangelho. O igrejismo é chegado. O denominacionalismo é chegado. As instituições religiosas é chegada. Esse é o evangelho atualmente. Os igrejismos estão se colocando no lugar de Deus, assentando-se na cadeira de Deus e falando com a voz de Deus. E todo mundo está dizendo amém. Quando as Escrituras relatam bem claro: eu não habitarei em templos feitos por mãos de homens.
mas nossa mente está cauterizada. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E seguimos algemados pelas ideologias religiosas, por suas doutrinas sistemáticas, que conduzem a nossa mente a uma lógica e persuadem a nossa mente. E somos persuadidos pelas doutrinas e pelos dogmas. E é interessante. Todo mundo vê e pode constatar. A religião nos divide. A religião divide o reino de Deus de tal maneira, se eu disser para você, eu sou católico, você vai dizer, eu sou protestante, eu não vou ouvir você. Se eu dizer, eu sou espírita, eu não vou ouvir você. Se eu dizer, eu sou crente, eu não vou ouvir você não, você é crente. Cruz credo. Isso fez o que, gente? Divisão. Quem causou a divisão? A religião. A religião dividiu o reino de Deus. Mas Jesus vem e diz, o reino de Deus é chegado. Vocês conseguiram captar a mensagem de Jesus Cristo? Em Jesus Cristo nós nos unificamos. Nessa mensagem, que o reino de Deus é chegado, nós nos tornamos um. Nós voltamos às origens. Nós voltamos ao primeiro amor. Pois quando chegamos à cruz, somos iguais. Não há preto, branco, amarelo, azul, verde, vermelho. Quando chegamos à cruz, somos iguais. Esse é o plano de Jesus Cristo para os nossos dias e para toda geração até a sua volta. E ele diz, prega isto. Esta é a pregação cristã, a pregação de Cristo. O reino de Deus é chegado. E isto vai quebrar as divisões religiosas, igrejeiras, denominacionalistas, e vai fazer com que sejamos uma família, com um Deus, um Espírito, a família de Deus aqui na terra, unificados por Jesus Cristo. Essa aqui é a grande boa nova. Dessa maneira, vamos carregar nós todos em vasos de barro o tesouro de Deus. Quem é o tesouro de Deus que o vaso de barro carrega? Hein? É Jesus Cristo dentro dele. Aí está o plano secreto de Deus para nos dar a imortalidade e tirar-nos do estado mortal que a desobediência nos colocou. Essa é a boa nova. Jesus Cristo falou isso para um doutor em Israel, Nicodemos, um homem que queria estar no reino de Deus. Mas Jesus disse, Nicodemos,
por esse caminho você não entrará no reino de Deus. Qual era o caminho de Nicodemos? O sinagogismo. Em outras palavras, o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. Nicodemos seguia a doutrina ou a tradição dos seus pais. E ele esperava com esse conhecimento entrar no reino de Deus. Mas que surpresa! Quando ele vai diante de Jesus Cristo, ele recebe a sentença. Por este caminho, Nicodemos, você não entrará no reino de Deus. Pensa a cabeça de Nicodemos como ficou. Como pode? Eu estou seguindo o caminho dos meus pais. Eu estou seguindo a tradição dos meus pais. Eu estou seguindo a Moisés. Eu estou seguindo o povo de Deus. E você, Jesus, diz que eu não vou comer no reino de Deus. Jesus falou, não vai. O que é que eu faço? Nicodemos, você tem que nascer de novo. O quê? Jesus, como pode? Eu sou um homem velho, cabelos brancos, barbas brancas. Como que eu vou nascer de novo? Tenho que entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos estava totalmente perdido. E era um doutor em teologia e um dos príncipes em Israel. Jesus estava trazendo boas novas, terra nova à vista. Mas a cabeça de Nicodemos, embora sendo um homem esclarecido intelectualmente, não podia penetrar no mistério de Jesus Cristo. Pois Jesus traz o tesouro de Deus. Jesus é espírito. Jesus é espiritual. E a sua palavra é espírito e vida. Foi isso que ele disse. A minha palavra é espírito e vida. Então o homem intelectual não podia entender as palavras de Jesus Cristo. Porque o intelecto não entende a linguagem do Espírito. Então todo aquele conhecimento acumulado por aquele homem não valia nada. Estava zerado diante das novas colocações que Jesus Cristo descortinava diante de seus olhos, a tal modo que ele ficou sem fundamento. Nicodemos ficou perdido. Aí Jesus teve que dizer o que ele devia fazer para carregar aquilo que Adão carregava no princípio. O vaso de barro carregava preciosidade. Mas o pecado tirou a preciosidade que havia no vaso de barro. E o homem perdeu a preciosidade. E agora, nem o intelecto humano podia distinguir e ver as colocações que Jesus Cristo colocava diante dele.
E o homem intelectual não entendeu nada. Mas Jesus é generoso. Ele disse a Nicodemos: se você quer entrar no reino de Deus, você terá que nascer de novo. Você terá que nascer de novo. Como, Jesus? Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Aí está a volta à imortalidade. É a graça de Deus. Alguém aqui perguntou: onde está a graça? Olha a graça explodindo diante dos olhos de Nicodemos. Se você quer voltar ao estado de imortal, se você quer ganhar o status da imortalidade, agora, Nicodemos, você terá que nascer de novo. Como? Da água e do Espírito. Me explica isso, por favor. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Jesus disse uma vez para os apóstolos: agora vocês estão limpos. Por quê? Porque vocês ouviram as minhas palavras. Então a palavra de Jesus Cristo pode ser vista como água que purifica e limpa o homem. Então nós precisamos ter essa água. E essa água é a palavra. Mas esta palavra, ela precisa ter um outro ingrediente: o Espírito. Ela precisa do Espírito. Hoje em dia, muitos têm a palavra, mas ignoram o Espírito. E a Escritura é clara. Se você ignorar o Espírito, fica sabendo que a letra mata. A letra mata. Se você ficar somente nas exegeses, a letra mata. Você vai cair no intelectualismo humano. E o intelectualismo humano vai te pôr na mesma condição que estava Nicodemos. E aquela posição de Nicodemos sofreu uma sentença de Jesus Cristo. Se você ficar aí no intelecto, você não verá o reino de Deus. Você não terá o tesouro no vaso de barro. Então, você precisa do quê? Do Espírito Santo. E nossa geração está sendo a privilegiada. Nunca na história da igreja se pregou tanto. Não gosto de falar da história da igreja. Vou falar na história da família de Deus aqui na terra. Se falou tanto do Espírito Santo como agora. Na história da família de Deus, se falou tanto do Espírito Santo como agora. Estamos no 3º milênio, que eu chamo a época do Espírito Santo, aquele que vivifica o nosso corpo mortal. Ele e a palavra e ele vão colocar no vaso de barro o tesouro, a volta a Adão antes da desobediência. E agora nós podemos entrar em contato com Deus. Por isso que Jesus disse: preguem a toda nação, a toda tribo, a toda raça, a todos os povos, que o reino de Deus é chegado. Aí está a mensagem de unificação. A mensagem que vai colocar em nós o tesouro da eternidade. É assim que vamos nos revestir da imortalidade. Aí seremos considerados novas criaturas.
E as novas criaturas são os cidadãos do reino de Deus aqui na terra. E quando Jesus diz que o reino de Deus, ele é chegado, Jesus está dizendo, o reino de Deus está mergulhado entre vós. O quê? O reino de Deus está mergulhado, está aqui agora. Mas somente o veremos com os olhos da fé. A fé é que traz a realidade eterna para aqui e agora. Agora, estamos mergulhados no reino de Deus. Mas sem a fé, você está num território desagradável a Deus. Sem a fé, você não tem um instrumento para ver o reino de Deus no aqui e agora. Sem a fé, você é um vaso de barro, mas sem o tesouro. Então, é um vaso mortal. Está condenado à mortalidade. Vai se levantar apenas no dia do juízo para receber a sentença final de desobediente, que ouviu a palavra de Deus, mas deu as costas para a palavra da imortalidade. Não quis ouvir. Deus quer viver com você a tua vida toda, mas você colocou na sua mente que quer ouvir a Deus apenas por 2 minutos. Micro-ondas. Sociedade micro-ondas. Isso é religião. Isso é ser religioso. Deus não quer você religioso. Nicodemos era um religioso. E Jesus disse para aquele religioso: você nessa religião, seguindo a tradição de seus pais, Nicodemos, você não entrará no reino de Deus. Forte, né? O religioso tem que se cobrir, tem que se vestir da imortalidade. Tem que se vestir da imortalidade. Por isso que nós somos considerados, como diz as Escrituras, Deus colocou um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é Jesus Cristo dentro de você. Mas como Jesus vai vir dentro de você? Como Jesus vai viver dentro de você? A mente intelectual não entende. Alguém falava a palavra bonita, crendo. É isso, lindo, 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 lindo. Crendo no quê? Na palavra de Deus. E sendo iluminado pelo Espírito Santo. Jesus disse quando ele estava aqui na terra, diante da sua assembleia, que ninguém viria a ele se não fosse conduzido pelo Pai. Quando ele falou isso, a assembleia refletiu. Duras palavras Cristo está dizendo. Duras palavras. E sabe o que fizeram? Deram as costas para Jesus Cristo e foram embora. E Jesus ficou sozinho, somente com seus discípulos. Aí Jesus olha para os discípulos dele e diz: vocês também querem ir embora? Porque eu falei essas palavras?
Aí Pedro, que era o mais afoito, disse: Senhor, tu tens a vida, para onde iremos fora de ti? Então, Jesus disse que se não formos conduzidos pelo Pai dele, de forma alguma chegaríamos a Jesus Cristo, a ele. E quem é o Pai de Jesus? Aí temos que voltar a Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria. O anjo disse a Maria: a sombra do Senhor pairará sobre você, e você terá um filho. Esse aí é o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor pousou sobre ela, pôs sua sombra sobre ela, 9 meses depois, Maria colocou Jesus Cristo no mundo. Da mesma maneira, Jesus Cristo é colocado dentro de nós através da sombra do Espírito Santo sobre nós. Quando o Espírito Santo pousar sobre nós, recebereis poder. Você vai receber Jesus Cristo dentro de você. Aí você será a cidadã do reino de Deus, a nova criatura. O vaso de barro com a preciosidade de Deus. E a preciosidade de Deus no vaso de barro chama-se Jesus Cristo. Deus colocou um tesouro no vaso de barro. Esse é o plano que foi elaborado na eternidade para nos dar a vida eterna e tirarmos do status mortal em que nós hoje estamos mergulhados. Jesus Cristo dentro de mim, Jesus Cristo dentro de você, Jesus Cristo dentro de nós. A imortalidade, pois Cristo é imortal. E somente Ele pode transmitir esse estado de imortalidade. Valeu, né? Tesouro de Deus no vaso de barro. Jesus Cristo dentro de você, dentro de mim. Jesus Cristo dentro de nós. Um plano construído por Deus lá na eternidade. E hoje você ficou participando e participante deste plano. Cabe a você aceitar ou não. Se você quer ter a vida eterna, você o aceita. Se você quer permanecer na morte, você rejeita. É simples. Sim, sim, não, não. Simples o plano de Deus, né? Ou você aceita ou dá as costas. Hoje você ficou sabendo. E Deus quer que você não apenas fique sabendo e seja participante, mas que participe a outro, que o reino de Deus é chegado. E quando nós cumprirmos esta lição de casa e publicarmos essa mensagem a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, a todo o povo, a toda a raça, virá o fim. E Apocalipse mostra que um anjo está trazendo essa mensagem, o reino de Deus é chegado. E eu cá com meus botões, eu penso que esse anjo, concretamente, é a internet, as redes sociais, que é o pente fino, que nós podemos proclamar desde a nossa casa. Eu estou proclamando aqui deitado, na minha casa. Eu jamais imaginei de proclamar o Evangelho nestas condições, sem gastar dinheiro, sem pedir dízimo, sem pedir oferta, e me tornar num dos muitos
milhões e milhões, milhares de pregadores do Evangelho. Esse plano Deus quer para você, para mim, para nós, que usemos esses instrumentos da mídia. É simples, é só dizer para o mundo: mundo, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, mundo. É aí que você vai ganhar a imortalidade, mundo. É aí que você vai se tornar imortal, aceitando a graça, o plano de redenção de Deus, que quer tirar você do estado mortal, do desaparecimento para sempre, para uma vida dada por Jesus Cristo, a imortalidade. E quando você receber esse tesouro no seu vaso de barro, você vai se tornar na nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Valeu, né? Saia da mortalidade, passe para o lado da imortalidade. Coloque no teu vaso de barro mortal o que é precioso, o tesouro de Deus. E esse tesouro de Deus tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Ele quer ter um relacionamento com você. Não é de 1 hora, não é de 2 horas, não é de 3 horas. Ele quer andar com você, por isso que ele vai ser colocado dentro de você. Você vai se revestir da imortalidade. Jesus dentro de você, trazido pelo Espírito Santo. Agora você é poderoso. Agora você é poderoso. Você tem o tesouro, a riqueza de Deus dentro de você. Jesus Cristo. Valeu, né? E para sempre. Você trocou a mortalidade pela imortalidade. Valeu, né? Vamos ao poder de Deus? Apocalipse capítulo 5 diz que você é sacerdote. O quê? Não caia da cadeira, por favor. Vai lá no Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que você é sacerdote. Deus está dizendo ali que é assim que Ele te vê. Deus te vê como sacerdote. E você pode fazer oferta do pão e do vinho. Você é autoridade. Em certa feita, Jesus disse: eu dou autoridade para vocês sobre toda a força do mal. Quem é esse mal? É Satanás e seus anjos. E no meu nome você vai curar enfermo, vai expulsar demônios. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Autoridade. Agora, para você ter essa autoridade, você tem que crer. Crer somente. Crer somente. Se você não crê, não adianta você rezar, você orar. Vai ser água com açúcar. A coisa só vai tornar realidade quando você crê. Então vamos crer. Vamos crer. Vamos a essa autoridade que Jesus nos concedeu. Vamos nos revestir. Isso é ter fé genuína. Essa é a fé verdadeira. Certo? Senhor, vamos usar a autoridade que Tu nos deste agora. Queremos Te agradecer que Tu nos deste a imortalidade. Nos tiraste a mortalidade. E nesse vaso de barro Tu colocaste um tesouro. E através desse tesouro, Tu coloca em nós a imortalidade. E o nome desse tesouro chama-se Jesus Cristo. Agora vamos usar o poder que Tu nos destes. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer a você: espírito de morte, enfermidade, saia do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. Saia de nossa coluna vertebral, nossos ossos, nossos órgãos internos. Saia do nosso aparelho renal, urinário, nosso aparelho circulatório, digestivo, respiratório,
bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte e de enfermidade, agora em nome de Jesus Cristo, nós paralisamos todas as suas obras e nós atamos a sua força e lançamos fora no poderoso nome de Jesus Cristo e nos declaramos livres de vocês. Saia também de nossas mentes espírito de ódio, rancor, mágoa, dúvida, tristeza, depressão, angústia, nervosismo, espírito da xingueira, do palavrão. Saia de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossa vida espírito de pobreza, de miséria e de desgraça. E saia também de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.